queridos irmãos, o nosso boa noite carinhoso e fraternal a todos vocês que aqui se encontram, espíritos encarnados e desencarnados, espíritos viajores da eternidade. E nesse momento importantíssimo de nossas vidas, termos a oportunidade de estarmos reunidos aqui, numa casa de oração como esta, para refletirmos sobre o Evangelho do Cristo, à luz dos ensinamentos da doutrina espírita, esse Consolador prometido há 2000 anos atrás. Promessa a ele que houvera feito por ser sabedor dos caminhos que a humanidade trilharia. Por ser sabedor ele das dificuldades que nós ainda carregávamos e carregamos até hoje em nossos corações, que nos endurece, que nos dificulta a vencermos a nós mesmos, a buscar uma compreensão maior, a buscarmos em nós mesmos a força necessária para a construção do reino de Deus. Deste modo, como é bom estarmos aqui. Como é bom estarmos aqui. É muito provável que nem eu e nem vocês ainda temos a devida consciência da importância que é estarmos numa casa de oração como essa, nesse instante, tendo a oportunidade de estarmos recebendo, nesse instante, aqui e agora, esta chuva de bênçãos dessa espiritualidade maior. Essa espiritualidade que vem trabalhando incansavelmente para nos ajudarmos nessa construção do reino de Deus. E como eles têm trabalhado. E estão trabalhando muito porque nós ainda estamos dando muito trabalho a eles. Nós ainda caminhamos como há muito tempo, sendo cristãos com dificuldade de conhecer o Cristo. Como discípulos ainda com a dificuldade de conhecermos o nosso Mestre. Mas, felizmente, eles não se cansam. Felizmente, Jesus não desiste de nós. Felizmente, Ele nos diz todos os dias: se meu Pai trabalha, eu trabalho também. E nós vamos encontrar no livro Antologia do Natal, de Humberto de Campos, ele dizer a Simão Pedro: Simão, enquanto houver uma lágrima na face da terra, eu não descansarei. Estarei convosco até a consumação dos séculos. E quando interrogado então por Pilatos: vós sois reis? Ele nos diz: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E não é tão difícil assim entendermos que ele falava, sim, da excelência do Filho do Pai que ele é. Que ele falava então da vida espiritual, do mundo espiritual, da vida verdadeira.
E dizia isso com a autoridade que ele sabia que era possuidor. Pois um espírito que há 4 bilhões e meio de anos atrás recebeu a tarefa da construção desta casa planetária chamada Terra. Um espírito que há 4 bilhões e meio atrás já era esse espírito de primeira grandeza, esse espírito crístico. Para termos uma ideia da distância disso, nós, através da ciência, vamos perceber que somente há 1 bilhão e meio de anos atrás começou a surgir na face do planeta os primeiros elementos unicelulares. E no processo da evolução, os primeiros rudimentos de um pensamento contínuo surgiu há 250 mil anos atrás, com o homem neandertal. Olha só, apenas há 250 mil anos atrás surgiu os primeiros rudimentos de um pensamento contínuo. E esse espírito, há 4 bilhões e meio de anos atrás, já era. Pois então ele tinha autoridade para dizer: meu reino não é deste mundo. Este mundo do ego, da matéria, daquilo que é perecível e transitório. Mas meu reino é deste mundo que a traça e a ferrugem não destrói. O reino do mundo verdadeiro. Mas o tempo se vai. E nesse instante em que a humanidade vive um dos seus momentos mais importantes da nossa trajetória. O momento em que estamos assistindo uma transição planetária que há 160, 170 anos atrás a espiritualidade nos traz esse consolador, já nos falando desse momento que estaríamos vivendo agora. A condição que estamos hoje, a doutrina espírita, através de Kardec, sob orientação da espiritualidade, já falava desse momento que estamos assistindo agora. Da dificuldade que nós estaríamos atravessando. Dessas mazelas, dessas dores que estão assolando a todos nós. Tanto é que nós vamos encontrar no livro Obras Póstumas, na sua segunda parte. Eu vou até ler o parágrafo para ser fiel ao texto de Kardec. Na segunda parte do livro Obras Póstumas, em uma mensagem da espiritualidade chamada Regeneração da Humanidade. Diz o Espírito, através dessa mensagem, a Kardec. Está no parágrafo 20, do item 31, da segunda parte do livro Obras Póstumas. E, como se a destruição não caminhasse bastante rápida, ver-se-ão os suicídios se multiplicarem, numa proporção inaudita. Até entre as crianças, a loucura jamais será ferido um maior número de homens que serão, antes da morte, riscados do número dos vivos. Estão aí os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, assim como dissemos, sem que sejam em nada derrogadas as leis da natureza. Este é apenas um parágrafo da mensagem. Vale a pena ler ela toda, é interessante, porque ela fala exatamente do que está acontecendo agora,
no nosso planeta. A humanidade adoeceu. E aonde, em que momento se instalou realmente esse processo de adoecimento que nós estamos atravessando nesse instante? Aí nós temos que voltar lá no século XIX, início do século XIX, Revolução Francesa, aonde, em razão das atrocidades que as religiões provocaram, e fazia sentido para aquele pensamento, em razão de tudo aquilo que havia acontecendo já há cerca de 1 milênio. Pois, a partir do momento em que se instituiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, iniciou-se ali algo terrível. Pois em nome de Deus, criaram-se calabouços, criaram-se fogueiras, cruzes e tantos outros meios de impor uma fé cristã distante do Cristo. Uma religiosidade sem o Cristo. E isso levou então a uma desconfiança, a uma descrença. Pois se perguntava, onde está Deus? Que Deus é este? Que queima, que prende, que pune, que castiga. Que Deus é este? A partir então do início do século XIX, surgiu um pensamento então de que o homem seria mais feliz sem Deus. Alguns segmentos científicos, filosóficos, instituíram então que seria mais interessante, que o homem seria feliz partindo do princípio do materialismo. Tirou-se então Deus da vida do homem, pois esse então era o caminho para ser feliz. Então o materialismo então fez uma promessa, prometeu ao homem que ele seria feliz vivendo a materialidade da vida. Mas o problema é que o materialismo não pôde cumprir esta promessa. Mas o homem, cansado dos sofrimentos impostos pela religião, acreditou nessa ideia, neste engodo. Porque muito embora as religiões cometessem todas aquelas atrocidades, mas como o homem tinha aquela ideia, aquele pensamento, aquele sentimento que é inato em nós, de que nós temos uma proteção divina, de que embora o sofrimento, as dificuldades, mas tem um Deus que nos ampara, que nos protege, que nos conduz, que olha por nós. No momento em que deixamos de acreditar nisto, nós passamos então a estar entregues à própria sorte. Passou a valer então a lei do mais esperto. E aí surgiram então, começou a surgir a partir daí, os problemas que nós estamos assistindo hoje no seu ápice. Joana de Ângeles, numa obra interessantíssima da série psicológica, a segunda obra chamada Homem Integral, ela vem nos falar então que esse distanciamento de Deus, essa ideia, essa promessa do materialismo, fez com que surgisse então na Terra 4 grupos de pessoas. E que nós observamos hoje que a psiquiatria, a psicologia nos fala muito bem sobre isso, e a gente começa então a entender o que está acontecendo. Ela fala que o primeiro grupo que passou a surgir então, foram um grupo daqueles que, se o materialismo vai me trazer felicidade, porque não existe
uma outra vida, o homem então estava destituído da alma. Ele teria que atender simplesmente então a necessidade do corpo. Então tem que viver tudo o que for possível aqui e agora. E tem que ser rápido, porque a vida passa muito rápido. E aí surge então o fenômeno de um adoecimento mental chamado ansiedade. Porque eu preciso conseguir tudo a qualquer custo, no menor tempo possível, para atender aos prazeres do corpo físico. Eu preciso então correr, que eu preciso ter a melhor casa, o melhor carro, eu preciso fazer grandes viagens, eu preciso ter o melhor celular, a melhor roupa. Porque há algo interessante aí. O momento em que eu não consigo tudo isto, vai surgir em nós um sentimento de não pertencimento. Um sentimento de exclusão. O momento em que eu não alcanço esses elementos que trazem os prazeres, a felicidade para o corpo físico, para atender as necessidades do ego, eu vou me sentir então excluído, não pertencente. E aí a vida então vira uma loucura. Vira essa correria, vira essa questão que a qualquer preço, a qualquer custo, se eu vou ferir, se eu vou machucar, se não vou, eu preciso conseguir. Deste modo então o homem se afasta dos princípios do amor ao próximo, da dignidade, dos valores morais, do respeito pela coisa do outro, do respeito pela coisa pública, porque o que vale é, eu tenho que ser feliz. Eu tenho que gozar dos prazeres da matéria. E surge então esse processo de adoecimento mental chamado ansiedade. Ela fala então de um segundo grupo dentro desse processo. Aquele grupo de pessoas que, como tem dificuldade de conseguir tudo isto, eu não sou inteligente, eu não tenho um corpo bonito, eu não tenho o melhor emprego. Isso tudo não é para mim. Eu não mereço nada disto. Eu me recolho então à minha insignificância. Eu me recolho então ao meu desvalor. Eu me recolho então à minha inutilidade. Eu me recolho então à minha angústia existencial. Surge o grupo dos depressivos, que são aqueles que, como está na mensagem de Obras Póstumas, aqueles que ainda não chegando à morte, mas já estão riscados do mundo dos vivos, porque vivem como se já se estivessem mortos. Porque nos dois aspectos, o que se perde em verdade? Se perde o sentido da vida. A grande questão do adoecimento da humanidade nesse momento é que, em razão do materialismo, da necessidade de atender ao corpo a qualquer custo, nós perdemos então o sentido da vida. E querem ver um exemplozinho do tanto quanto a humanidade está doente nesse momento, quanto nós adoecemos? Imaginem vocês se hoje, nesse instante, durante, não vou pensar um tempo muito longo não, um mês. Se durante um mês, a partir desse instante,
os governos de todos os países no planeta proibissem por um mês a venda de todo e qualquer medicamento psicotrópico, faixa preta, o que aconteceria nesse instante? Um verdadeiro caos. Um verdadeiro caos. Pois, acreditem se quiserem, hoje, no planeta, estatística científica, para cada 10 pessoas, 8 estão tomando algum tipo de medicamento psicotrópico. De cada 10, 8 estão tomando algum tipo de medicamento de natureza psicotrópica. Está muito difícil hoje você encontrar uma pessoa que não precisa tomar um remédio para dormir. A maioria de nós que estamos aqui agora, nós estamos tomando algum remédio para dormir. A maioria de nós. Adoecemos ou não adoecemos? Adoecemos. E Joana de Ângeles, nessa obra, então, ela fala de um terceiro grupo de pessoas que surgiu nesse contexto do adoecimento. Aqueles que não estão interessados em atender os prazeres do corpo. Não querem saber de viagem, de carro, de nada disso. De bens materiais. Mas também não querem se afundar lá no fosso dos depressivos. Aqueles que têm raiva dessa sociedade hipócrita, têm raiva de tudo isso, não querem saber de nada disso. E a psiquiatria deu até um nome para eles, para esse transtorno. TOD. Transtorno opositor desafiador. É o grupo dos rebeldes. Eles são contra tudo. Se a sociedade pensa assim, eu penso assim. Eu odeio essa sociedade. Os rebeldes. Mas eles também não são felizes com a rebeldia deles. Eles também estão vendo uma loucura da alma. Eles também estão se anestesiando na drogadição. Criando um mundo de alienados da realidade, alienados da vida. E Jesus então nos fala: meu reino não é deste mundo. Mas fica uma pergunta aqui. O Brasil não é considerado o país mais religioso do mundo? Ao mesmo tempo, por que então que na América Latina, por exemplo, o Brasil é o país número 1 em diagnóstico de ansiosos e depressivos? Cadê essa religiosidade então? Mas a grande questão é: nós estamos enchendo as nossas igrejas, as nossas casas espíritas, os templos religiosos, de cristãos fazendo uma barganha com Deus. Nós estamos tentando ainda, como se querendo enganar Deus. Eu vou à igreja, eu vou ao centro para que o Senhor me dê uma casa boa, um carro bom, um emprego bom. A gente ainda querendo insistir
nessa promessa do materialismo, buscando na religiosidade. Cristãos que não conhecem o Cristo. Discípulos que não compreenderam ainda o seu mestre. Alguma vez no Evangelho nós encontramos Jesus prometendo tudo isto? Não. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome da sua cruz e siga-me. Ou seja, negue o seu egoísmo, o seu ego. As buscas funestas que ainda nos movem. Tome da sua cruz, assuma a responsabilidade pela sua vida, pelo seu caminho, pelo aquilo que você precisa fazer para alcançar a proposta do Evangelho do Cristo, que é uma proposta da construção de um reino de Deus, aonde sim Ele é o rei. Mas o que é o reino de Deus? Segundo o próprio Cristo respondeu ao sacerdote Hanã, o reino de Deus é uma obra divina a ser construída no coração do homem. E Joana de Anjos nos fala então de um quarto grupo. Aqueles que não acreditam mais nessa ideia da promessa da felicidade oferecida pelo materialismo. Aqueles que entendem sim que há algo além da matéria. Que existe em nós algo de espiritual. Que transcende, que sobrevive. Aqueles que entendem da necessidade dessa construção do reino de Deus, da necessidade, da importância, da ressignificação dos valores que devem nortear a alma. E não estamos falando aqui dos espíritas, não. Porque nós vamos encontrar esse quarto grupo em todas as religiões. Na questão 982 dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, faz uma questão interessante, um questionamento interessante. Kardec pergunta assim na questão 982. Para ser feliz, é preciso acreditar no Espiritismo, na vida após a morte, na pluralidade das existências? A pergunta é mais ou menos essa. E os Espíritos disseram a Kardec, não. Só uma coisa é preciso: fazer o bem. Fazer o bem. Obviamente, que a doutrina espírita nos traz isso de uma forma, de um modo mais esclarecido, mais objetivo, porque ela não impõe a nós a vivência dessa espiritualidade, o exercício de fazer o bem, com a necessidade de ter dogmas, rituais, vestimentas, hierarquia e nada disso. Porque ela nos faculta a condição do livre-arbítrio. É a condição de cada um. É o interesse, é o propósito de cada um de nós. E ela deixa isso claro para todos nós.
Por isso ser uma doutrina rica, maravilhosa, interessante. Qual outra doutrina por aí, outra religião por aí, né, que concebe essa condição de olhar para todos com essa igualdade, sem distinção de crença? Tanto é que nós espíritas conseguimos conviver bem com pessoas de qualquer religião. Mas as pessoas de outras religiões têm dificuldade de conviver com a gente. Porque ainda essa questão ainda, né, do personalismo, né, do individualismo. Enquanto a doutrina olha para a humanidade nessa forma plural. Somos todos filhos de Deus. Todos viajores na busca da construção de um homem melhor, um homem de bem. Como está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O propósito da reencarnação é nos fazer um homem de bem. E é para este reino que Jesus, então, vem nos falar. Dessa construção de um homem de bem. Pois então, ora, se o adoecimento que estamos presenciando hoje, que estamos vivenciando hoje, iniciou com esse afastamento de Deus, com o surgimento do ateísmo, aonde se matou Deus, com essa ideia de que o homem seria mais feliz sem Deus, e isto não se concretizou, isso não se conclui. Qual é o caminho então para a nossa cura, para que possamos alcançar essa felicidade relativa que a vida nos permite? Seria o oposto disso. A antítese disso, então, qual é, então? Aí nós vamos encontrar uma passagem fantástica no Evangelho de Jesus. E ela é própria para essa reflexão. O retorno à casa do Pai. Que está na mensagem do filho pródigo. Pois o filho rebelde que saiu para gozar das coisas do mundo, ele percebeu que ele ficou pobre, que ele estava doente, que ele adoeceu. E que o único recurso que sobrava a ele era voltar à casa do seu pai. Porque lá sim ele teria o amparo, a sustentação, a proteção. Porque sem este amparo, essa certeza dessa condução divina das nossas vidas, nós entramos em desespero. E aí assistimos a uma sociedade do medo, da insegurança, da incerteza. Nós hoje estamos com medo de tudo. Medo de sair à rua, medo de ir ao trabalho, medo de atravessar a ponte, medo de tudo. Porque vivemos uma sensação de uma não proteção. Mas na volta à casa do Pai, nós restabelecemos isto porta dentro das nossas almas. Porque onde está Deus? Onde é a morada de Deus? No coração do homem. Deus está dentro do coração de cada um de nós. A volta para a casa do Pai é a volta para dentro de nós mesmos.
É a busca, essa proposta que a doutrina espírita nos traz e que vários outros segmentos filosóficos, espirituais, já nos trouxeram há muito tempo atrás. Siddhartha Gautama, o Buda, há 450 anos antes de Cristo, ele já falava da necessidade desta volta à casa do Pai, para que possamos nos libertar da dor. Pois ele falava das 4 verdades, que explicava a razão, a causa, o porquê da dor. E ele dizia então que só o conhecimento espiritual nos libertaria da dor. Aonde ele propunha o caminho do octuplo, que era o caminho da espiritualização do homem para encontrar a felicidade. Dizendo que essa espiritualização, esses princípios devem entrar pela nossa mente, descer ao nosso coração e escorregar pelas nossas mãos. Esse é o caminho para o encontro com o divino, com o sagrado, com Deus. Pois aí está o exercício do bem, como disseram os Espíritos na questão 982 do Livro dos Espíritos. Só é preciso fazer o bem. Jesus vem e nos fala então: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nos deixando claro que, através da sua mensagem, desta boa nova, nós encontraríamos a cura, o significado da vida, o propósito, a razão para as nossas existências, para a nossa vida. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Pois se assim o fosse, ele disse que nos haveria dito. Então a proposta é reconstruirmos, ressignificarmos, reestruturarmos essa conexão com Deus. Entendendo que a vida não se resume ao aqui e agora. Há algo mais além de tudo isto. Compreendendo que nós somos espíritos imortais, espíritos eternos. Que esse instante aqui é apenas uma fração de segundo na eternidade do tempo. Mas a gente está vivendo como se tudo se resumisse somente o aqui e agora. Eu tenho que ver os prazeres do aqui e agora a qualquer custo. E com isso nós adoecemos. Precisamos sim fazer o caminho de volta à casa do Pai. Do contrário, continuaremos perecendo. E para isso, precisamos entender que o tempo, sim, nesse aspecto, o tempo urge. Os tempos chegaram. A nossa casa está em processo de transição. Se nós não entendermos a importância de nos voltarmos para o bem, na compreensão dessa espiritualização que precisamos buscar para o engrandecimento, para o abastecimento das nossas almas, talvez não ficaremos aqui, não continuaremos aqui. Porque para encontrarmos um caminho de um mundo melhor dentro de nós, não precisamos ser santos, não precisamos fazer grandes prodígios por aí. Precisamos apenas nos desvincular do mal e voltar a nossa mente para o bem. Nessa parte de obras póstumas, falam também os Espíritos em uma outra mensagem a Kardec, que não ficarão aqui somente aqueles que não se renderem ao bem, aqueles que se manterem obstinados ao mal, esses não ficarão.
Por isso eu volto ao começo da minha fala. Como é bom estarmos aqui. Que oportunidade, que bênção valiosa é estarmos aqui nesse instante. Recebendo essa espiritualidade que incansavelmente estão trabalhando para que nós possamos encontrar essa fé, essa força, essa disposição de vencermos a nós mesmos, de nos reconectarmos com a nossa espiritualidade. Nós não somos esse corpo físico, nós somos muito mais que isto. Muito mais que isso. Vós sois deuses. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, passe daqui para acolá, e ela te obedecerá. E conclui ele: tudo que eu falo, não falo de mim mesmo, mas falo segundo o Pai me ensinou. Pois a mensagem do Cristo é a mensagem de Deus, alcançando o coração de todos nós. Essa é a missão que ele recebeu do Pai. Deste modo, é importante que nós paremos, façamos uma reflexão. Como disse Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, todos os dias, ao cair da tarde, eu parava para passar a limpo o meu dia, avaliar onde foi que eu errei, onde foi que eu acertei, e o que é que eu poderia corrigir no dia seguinte, para que eu pudesse ser um homem melhor. Para que assim possamos de verdade sermos cristãos que conhecem o Cristo, ser discípulos que de fato seguem o seu mestre. Pois como está na questão 625, ele é o nosso modelo e guia. Porque é impressionante como nós vemos por aí, às vezes, pessoas, cristãos, religiosos, que vão ao centro espírita e que vão à igreja, mas na sua relação com o semelhante, não se intimidam em trapacear, desmerecer. O indivíduo tem um carro que está com o motor fundido. Ele quer vender o carro. Ele é capaz de dizer assim: oh meu Deus, me ajude para que o comprador não perceba que o carro está com o motor fundido, que eu possa vender o carro. A gente faz isso. Eu vou vender uma casa que está com problemas estruturais sérios. Oh meu Deus, a gente faz uma prece. Meu Deus, ó, que o comprador não perceba que essa casa tem umas trincaduras aqui que comprometem a estrutura dela. E a gente se diz cristão. Olha o comportamento que a gente tem. Que cristão temos sido nós. Que reino de Deus estamos estabelecendo em nossos corações para que o Cristo seja esta realeza em nós. Coisas simples do cotidiano que a gente às vezes não para pensar. Quem é o Cristo? Que cristão estamos sendo nós? Por que adoecemos? Que a paz, que o amor do Cristo nos fortaleça, nos ilumine, nos dê a sabedoria do discernimento justo, da consciência, para que possamos sermos sim homens de bem, para que possamos verdadeiramente fazer esse caminho de volta, tão necessário e importante nesse momento, a casa do Pai. Muita paz, muita luz a todos.